Neste mundo existem vários encrenqueiros juvenis que conseguiram encontrar eles mesmos atrás das notas. Isso mesmo. Esses jovens que você está prestes a conhecer trocaram seus giz de cera, brinquedos e high drama escolar para um conjunto de algemas e um macacão laranja não tão aceito. Por que e como eles morreram na prisão? Vamos descobrir. Número 1. Roxana Sikorsky. O tribunal estava tenso quando Roxana Sikorsky, de 17 anos, viu sua vida pendurada na balança. Era um dia de acerto de contas com um jovem que havia planejado um crime horrível contra sua própria família com seu parceiro adulto. As circunstâncias que levaram a este ponto ocorreram em outubro de 2014, quando Roxana tinha apenas 15 anos de idade. Ela acordou no meio da noite com uma ideia terrível de que ela havia tentado tirar a vida de seu irmão mais novo, porque estava consumida por um desejo doentio de destruir seus pais e irmãos. Felizmente, sua trama foi frustrada e sua família sobreviveu à experiência. Lauren Sikorsky, mãe de Roxana, convocou uma fortaleza para dirigir-se ao tribunal perante o juiz. Começou a ler o castigo, mas fez um apelo apaixonado por compaixão em nome de sua filha adotiva. Oprimida por sentimentos conflitantes e sabendo que ela precisava desesperadamente de ajuda psicológica contínua, Lauren implorava para que não sentenciassem Roxana como adulta, argumentando que submetê-la à dura realidade do encarceramento só a destruiria. Que mundo frágil é este? Questionou Fair Jeffrey, o pai adotivo de Roxana, que também expressou seu descontentamento com a forma como o julgamento havia ocorrido. Ele estava preocupado com a segurança dela em uma prisão para adultos, pois ela é jovem e vulnerável. Retratando uma imagem de uma pequena e frágil menina enredada em uma teia de escuridão, ele enfatizou sua preocupação. O tribunal foi deixado para lidar com as complexidades do caso traumático de Roxana. A descoberta de sua educação surgiu problemática quando foi revelado que ela havia sofrido quando criança e foi diagnosticada com transtorno de ápice reativo como resultado de seu trauma. Essa doença mental afeta a capacidade de construir laços emocionais com os principais cuidadores. Essa revelação trouxe uma compreensão mais profunda dos acontecimentos que ocorreram. No tribunal, Roxana expressou uma culpa real, desculpando-se com seus pais por não ser a filha que eles esperavam. A gravidade de suas ações agora havia aparecido e as ramificações eram demais para ela enfrentar. Enquanto isso, seu amante adulto, que o apoiou e permitiu a conspiração para tirar a vida de sua família, já havia sido condenado à prisão perpétua. Roxana, por sua vez, foi condenada a 10 a 20 anos de prisão. Embora sua idade e história problemática tenham obrigado o tribunal a explorar a perspectiva de reabilitação e expiação, a evidência de seu envolvimento no crime era clara. O que exigiria uma quantidade considerável de sua Young Life, o tribunal decidiu que Roxana cometeu um crime terrível e ela teve que servir sua punição devida. Esta decisão também a tornou um exemplo para todas as outras jovens que podem pensar em quebrar a lei ou machucar as pessoas. Número 2. Antônio Barbeau. Antônio Barbeau é um dos 2 jovens acusados do crime hediondo que tirou a vida de uma idosa. Em um tribunal do condado de Sheboygan, Antônio causou seu dia no tribunal, enquanto o juiz se preparava para pronunciar sua punição. O tribunal estava cheio de um senso de espera tangível. Os fatos arrepiantes do crime chocaram a cidade unida de Sheboygan Falls em setembro de 2012. Antônio tirou a vida de sua bisavó, Barbara Olson, de 78 anos, em sua própria casa, usando um martelo e um machado. Barbeau surpreendeu o tribunal ao tomar uma decisão que causava ondas de choque em todo o lugar. Após meses de processo e exame minucioso, em uma reviravolta inesperada nos acontecimentos, ele se declarou não contestando o homicídio intencional de 1º grau, o que significa que ele aceitou a experimentou, mas não admitiu a culpa. Mudando seu argumento de inocência por motivo de doença mental, esse giro inesperado fazia parte de um acordo negociado que teria grande influência no resto de sua vida. Barbeau lutou para demonstrar o arrependimento durante sua audiência, sentindo o peso de sua conduta sobre ele. Ele começou a dirigir-se ao tribunal, de pé perante o juiz, suas emoções claramente surpresas. No entanto, ele tropeçou e foi incapaz de continuar,
pois foi vencido pela dureza de sua punição. Percebendo a intensidade da situação de seu cliente, seu advogado de defesa interveio para dar o restante da declaração de Barbeau em seu nome. Eu sou consciente de que não expressei meus sentimentos. Não sei porquê, mas isso não significa que eu não me importo. Eu afetei a vida de alguém, a mãe de alguém, avó, irmão ou amigo. Eu não tinha autoridade para fazê-lo. Eu arruinei tantas vidas por causa dessa decisão. Ele soluçou depois de ouvir sua sentença e colocou a cabeça na mesa. Isso evidenciou sua preocupação em relação a como ele havia prejudicado tanto sua própria vida quanto a vida dos outros que seguiram o julgamento. Um psiquiatra trouxe à tona a turbulenta história de Barbeau, afirmando que deficiências cognitivas, causadas por uma experiência traumática quando ele tinha apenas 10 anos, pode ter desempenhado um papel em seu comportamento. A vida de Barbeau tomou um rumo terrível quando ele foi atropelado por um carro em tenra idade, afetando irremediavelmente seu destino e moldando suas escolhas. O juiz proferiu sua sentença, condenando Antônio à prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional após 36 anos. O tribunal sentiu coletivamente o peso da sentença, e as palavras ressoaram no ar. Embora fosse permitida a perspectiva de liberdade, ela só seria alcançada em 2048, o que ainda está muito distante. Número 3. Jessica Caroline. Jessica, de 17 anos, estava no centro de uma terrível tragédia que afetou 2 vidas. Ela colidiu seu automóvel no Wyoming Medical Center, deixando um rastro de destruição em seu caminho. As emoções espirituais de suas ações mudariam a vida de todos os envolvidos para sempre. Jessica ficou diante do juiz, com o peso da culpa sobre ela. Ela se declarou culpada de 2 emoções, com um coração triste ao admitir a perda irreparável infligida por sua conduta irresponsável. À medida que a gravidade da situação pairava no ar, o tribunal estava repleto de um humor solene. As circunstâncias que levaram a essa tragédia ocorreram em um dia que parecia ser normal. Jessica estava dirigindo sentido leste na 2ª rua, próximo ao Wyoming Medical Center. No entanto, uma catástrofe aconteceu quando o carro saiu da estrada, atingindo um sinal em frente ao hospital antes de colidir com a própria estrutura. O resultado foi desastroso. 2 vidas foram tragicamente perdidas como resultado desse acidente. Brandon Avery e Amanda Strickland, ambos com 27 anos, faleceram devido a ferimentos causados pela colisão. As ações de Jessica tiveram ramificações encontradas em toda a comunidade, deixando um sentimento profundo de tristeza e perda em suas consequências. Foi uma tragédia inesperada. A revelação foi feita durante a investigação do evento. As autoridades descobriram que um espanador de ar estava presente dentro do carro, levando-os a assumir que Jessica estava sob influência no momento do incidente. Jessica engoliu ter consumido o produto químico que causou embriaguez durante uma entrevista com as autoridades. A presença desse inalante perigoso exacerbou a tragédia ao demonstrar o papel que desempenhou em comprometer seus julgamentos e habilidades motoras. Também foi descoberto que o automóvel estava viajando a uma velocidade alarmante de 76 milhas por hora no momento do acidente. Essa irresponsabilidade agravou ainda mais a gravidade da situação, pois a alta velocidade aumentou a probabilidade de um desastre. Para piorar as coisas, nem Jessica nem as vítimas estavam usando cinto de segurança, agravando as lesões infligidas no incidente. O tribunal estava repleto de uma mistura de emoções enquanto o juiz lia a punição. O destino de Jessica foi decidido quando ela foi condenada a 12 a 16 anos de prisão. O rosto de Jessica estava marcado com tristeza enquanto ela se dirigia ao tribunal, sobrecarregado de lamentações. O julgamento serviu como um forte seguidor das repercussões desastrosas de julgamentos precipitados. Vidas foram perdidas, famílias ficaram devastadas e uma comunidade foi deixada lidando com as consequências. Número 4. Os irmãos Bever. A família Bever foi empurrada para o destaque nacional em 2015, em Broken Arrow, Oklahoma, quando um ato horrível de violência tirou a vida de 5 membros da família. No meio da escuridão, 2 jovens sobreviventes emergiram dos destroços, trazendo à tona sua história angustiante. Quando as autoridades descobriram os restos mortais de 5 membros da família Bever, uma tragédia insondável se desenrolou. Uma menina e um menino foram descobertos vivos e agarrados à vida.
Apesar da visão observada, esses sobreviventes tiveram um papel crítico em buscar justiça para suas famílias e lançar luz sobre as atrocidades hediondas que ocorreram. Numa reviravolta inesperada dos acontecimentos, a menina mais velha fez uma declaração terrível, nomeando seus próprios irmãos, Robert e Michael, como os perpetradores. Robert, que tinha 10 anos na época, e Michael, que tinha 16 anos, foram presos posteriormente e acusados das atrocidades cometidas contra sua família. Toda a população ficou atordoada e horrorizada, incapaz de compreender como tal catástrofe poderia ocorrer. As evidências de Robert revelaram um sinistro propósito. Ele admitiu ter uma ambição diabólica de se tornar um criminoso lendário em série. Essa revelação invejosa, ondas de choque por todo o tribunal, deixando todos os presentes lidando com a escuridão que havia compreendido a psique de Robert. Ele se declarou culpado das queixas contra ele em 2017 e foi condenado à prisão perpétua, sem chance de liberdade. A gravidade de seus atos, bem como os danos irreparáveis que ele infligiu, finalmente encontrou a devida retribuição. Da mesma forma, Michael forneceu um testemunho assustador que reforçou o caso contra ele. Ele foi condenado por um júri de seus pares e sentenciado a 5 prisões perpétuas consecutivas. Enquanto o tribunal ficou em silêncio, a enormidade de suas ações ficou clara. O primeiro sorriso de Michael contrastava com as lágrimas subsequentes que ele enxugava. As testemunhas perplexas tentaram compreender as emoções ocultas sob a superfície. Os irmãos Bever mantiveram um comportamento tolerante durante todo o julgamento, demonstrando uma perturbadora falta de remorso por sua conduta. A distância emocional apenas adicionava à confusão do tribunal, que tentava entender as motivações por trás das ações inconcebíveis perpetradas contra a própria família. O tribunal tornou-se uma plataforma para revelar os aspectos sombrios da natureza humana, questionando o tecido das convenções sociais e expondo os bloqueios da depravação humana. O conto da família Bever viveria na memória coletiva de Broken Arrow, como um resultado da terapia dos parentes e da força mortal do mal desenfreado. Esse foi o nosso vídeo de hoje sobre as 4 crianças mais perigosas que estão apodrecendo na cadeia. Deixe-nos a sua avaliação nos comentários e se inscreva no canal. Queremos dedicar este momento para agradecer a cada um de vocês por terem assistido ao nosso vídeo até o fim. Vocês são o motivo pelo qual nos esforçamos para criar conteúdo relevante e divertido a cada semana, e estamos realmente gratos por nos apoiarem ao longo dessa jornada. Até a próxima!